Penso que estamos cá todos. Boa tarde a todos. Temos aqui já muitas caras. Penso que está tudo ainda. A gente ainda está a entrar ainda. Vamos passar aqui mais um bocadinho. E vamos começar. Isto vai haver entradas de vez em quando. Eu vou tentando olhar com atenção para que não falhe ninguém. Penso que estamos cá. Ora então, boa tarde a todos. Chamo Bruno Ribeiro, em nome do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, dou as boas-vindas a este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. O tema deste ano é Passados Complexos, Futuros Diversos. Este ano, devido às limitações ditadas pela pandemia que vivemos, não pode ser celebrado como habitual, porém não queremos deixar de assinalar. Assim, tenho hoje a honra e o prazer de vos apresentar 4 especialistas que nos trazem uma descoberta ocorrida em 2019, de um conjunto de 614 pegadas de dinossauros, localizadas entre os sítios da Boca do Chapim e da Areia do Mastro, no extremo ocidental da Península de Setúbal, a cerca de 2 km a norte do Cabo Seixal. São eles Silvério Figueiredo, professor adjunto do Instituto Politécnico de Tomar, presidente e investigador do Centro Português de Geohistória e Pré-História e investigador associado do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra. Tem 22 anos como professor e investigador em Pré-História e Paleontologia de vertebrados do Cretácico e do Pleistoceno. Temos também Ismar de Sousa Carvalho, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor da Casa de Ciência, pesquisador a um lado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, e investigador do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra. Tem investigado os ecossistemas terrestres do Cretácico. Temos também Pedro Pelessi Cunha, professor catedrático do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra e investigador do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Tem 37 anos como professor universitário e investigador em análise de bacias sedimentares, estratigrafia, cinematologia, geomorfologia, neotectónica, geoarqueologia e datação por luminescência. E, por último, Carlos Neto Carvalho, geólogo coordenador do científico do Geoparque Naturotege Mundial da Unesco e colaborador do Instituto Dom Luís, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Como investigador, tem-se dedicado ao estudo e evolução do comportamento animal no registro fóssil através das estruturas de interação organismo-substrato, os chamados icnofósseis, bem como às inúmeras aplicações de tecnologia em áreas científicas tão distintas como a arqueologia, a análise de bacias sedimentares e a astrobiologia. Apresentações feitas, irei dar o palco a estes figuras profissionais e amigos, que gentilmente aceitaram o convite feito pelo museu para celebrar este dia tão especial. Quero apenas informar que esta sessão está a ser gravada. Peço, por favor, aos nossos participantes que não desejem aparecer, por favor, desligar a sua câmara, e informo também que iremos disponibilizar esta sessão através apenas das plataformas do museu. Peço também, por favor, aos participantes que mantenham os seus microfones desligados, de modo a podermos garantir a melhor transmissão possível e sem interrupções dos oradores. No final da apresentação, abriremos espaço para que sejam colocadas eventuais questões e dúvidas que tenham surgido. Sem mais delongas, deixo-vos com as pegadas de dinossauros do Barremiano, Cretácico Inferior, da formação da Areia do Mastro, Cabo Seixal, da sua importância científica patrimonial. Caríssimos, o palco é vosso. Obrigado. Começarei eu, então. Antes de mais, quero agradecer o convite do Museu de História Natural para vir apresentar estas novas pegadas, esta descoberta, que tem sido alvo de algumas publicações. Algumas estão em fase de revisão. E queria agradecer também a presença dos meus colegas, o Dr. Pedro Cunha, o Dr. Ismar e o Dr. Carlos Neto Carvalho, para estarem aqui comigo a apresentar estas novas pegadas de dinossauro. E queria também agradecer a presença de todos que aqui estão a assistir a esta apresentação. Vou então partilhar a tela, fazer uma pequena apresentação do que são destas pegadas, então. Só um bocadinho. Ok. Acho que está toda a gente a ver, certo? Certo? Muito bem. Então, vou começar por falar um pouco da paleontologia do Cabo Seixal, fazer uma apresentação. Vou passar a palavra aos meus colegas durante a apresentação. E então começo por referir que
Começo por referir então que os primeiros trabalhos paleontológicos no Cabo Especial resultam dos primeiros levantamentos geológicos feitos no século XIX ainda, especialmente por Carlos Ribeiro. As primeiras notícias sobre paleontologia do Cabo Especial data do final do século XIX, de uma publicação de 1882, em que Sauvage refere a presença de restos de dinossauros, especialmente megalossauros, na boca do Chapim. Faz também a apresentação de outros restos de outros vertebrados, nomeadamente crocodilianos. Já no século XX destaca-se os trabalhos feitos por Zbyszewski, que foram publicados em 1957 em parceria com Laparrin, onde referem, para além destes restos de megalossauros, referem também a ocorrência de iguanodonte e de saurópodes também no sítio da boca do Chapim. Mais tarde, e fora desta área a que se referem as nossas pegadas, nossas entre aspas, obviamente, mesmo no Cabo Especial, portanto em 1976, o geólogo Miguel Teles Antunes identifica e publica as primeiras pegadas de dinossauros desta zona, nomeadamente as pegadas da Pedra da Mua, que são as pegadas relacionadas com a famosa lenda da Pedra da Mua e que está na origem de todo o santuário que existe no Cabo Especial. É um conjunto de pegadas de saurópodes datadas do Jurássico Superior e estas pegadas já eram conhecidas, mas não eram identificadas como pegadas de dinossauros, mas neste mesmo ano são publicadas também umas novas pegadas, neste caso identificadas e descobertas por Miguel Teles Antunes, na Baía de Lagosteiros, que é no sítio de Lagosteiros, que é a norte da Baía com o mesmo nome, e aqui encontra então um conjunto de pegadas de ornitópteros e de terópodes, portanto dinossauros herbívoros e carnívoros. Eu agora, para além das pegadas aqui na zona do Cabo Especial, também existem outros icnofósseis, outras marcas de atividade biológica. Eu vou passar aqui agora a palavra ao meu colega Carlos Carvalho, que vai falar sobre um outro tipo de icnofósseis identificados por ele e publicados por ele. Obrigado, Silvério. Obrigado, Silvério. Só um favor, se podiam partilhar a tela, que tivemos um participante a perguntar se podia partilhar a tela em grande, para não estar... em grande? Em modo de apresentação. Assim? Exatamente. Obrigado. Pronto, ok. Peço desculpa. Não faz mal, obrigado. Ora, este slide, boas tardes a todos, antes de mais, e obrigado pelo convite. Este slide refere uma ocorrência que foi estudada por nós em 2007, aliás, alguns anos antes, mas que foi publicado na Revista Internacional de Paleontologia Apalais em 2007, e refere-se a uma ocorrência muito singular que encontramos no barro miano inferior da formação da Boca de Chapim. Portanto, esta é uma unidade que vem por cima da unidade com pegadas que o Silvério nos vai apresentar, mas que apresenta um conjunto de... Portanto, apresenta um conjunto de unidades que estão extremamente bioturbadas, com escavações de crustáceos esses que, neste caso concreto, e é algo que é bastante raro no registro fóssil, podemos saber exatamente qual foi o seu produtor, porque vamos encontrar, dentro de muitas destas galerias, uma pequena lagosta, cujo nome é esse nome esquisito que está aí em cima, mas que aparece preservada, é uma preservação excepcional, porque normalmente estas lagostas têm umas mineralizações, têm um exoesqueleto muito fracamente mineralizado, são fundamentalmente de organismos, ou eram fundamentalmente organismos endobentónicos, e portanto não tinham a necessidade de ter uma carapaça robusta, porque viviam nestas redes de galerias
que vocês podem ver na fotografia. E este achado de centenas e centenas destas pequenas lagostas dentro destas galerias é, de facto, património ecológico português de referência internacional, porque, volta-se a reforçar, é, de facto, uma ocorrência rara no contexto estratigráfico. E é apenas isto. Silvério, podes continuar. Vou continuar, então. Bom, deixando as pegadas, agora falando do património paleontológico, nomeadamente nos fósseis diretos, digamos assim, e na zona onde nós encontramos as pegadas, na formação do Papo Seco existe um conjunto bastante alargado de fósseis, de invertebrados e de vertebrados. O que nos interessa agora são os vertebrados, especialmente os dinossauros. E nos dinossauros temos então a presença de carnívoros, de terópodes, especialmente de Baryonyx. O Baryonyx da boca de chapim foi primeiramente publicado por Sauvage no final do século XIX, em que ele classifica estes restos como sendo de um crocodilo, do Suchosaurus, mas em 2007 Eric Buffetot revê estes materiais e identifica-os então como sendo de Baryonyx. São esta imagem aqui, acho que vocês veem a seta, esta imagem aqui de fundo vermelho. O iguanodonte, temos aqui um fragmento distal de fémur, duas vértebras, aqui um dente também de um ornitópode. Também existem saurópodes na zona da boca de chapim. Temos aqui um dente que estava erradamente classificado como sendo de ornitópode, e temos outros dois publicados por Laparrin e Zbizewski em 1957. Para além disto, também no Museu de História Natural existem dois restos de iguanodonte desta jazida, da boca de chapim. Temos aqui estes dois dentes. Esta fotografia que eu tirei o ano passado. É engraçado que deste segundo dente que está aqui, atualmente falta-lhe um bocado aqui da parte de cima, que se deve ter perdido ou com incêndio ou não sei, porque está aqui o original publicado por Zbizewski, e aqui existe já uma pequena fratura que eu limitei aqui com esta linha vermelha, que é precisamente a zona que falta. Pronto. Continuando, para além destes restos, existem outros restos encontrados por Otávio Mateus e publicados em 2011, na Praia das Aguncheiras, segundo ele, Praia das Aguncheiras, mas que o sítio, efetivamente, o nome é Praia do Guincho. Iremos falar nisso também mais à frente, onde encontrou então vários restos de esqueleto craniano e pós-craniano e de Baryonyx. Portanto, Baryonyx era um carnívoro muito comum na zona do Cabo Especial. Passando à frente, vou agora então referir os trabalhos que o Centro Português de História e Pré-História tem feito nesta zona e dos quais resultou então em 2019 a identificação destas pegadas. Nós temos elaborado trabalhos de investigação desde 1998, mas a nível da paleontologia os trabalhos intensificaram-se a partir do ano 2006. E temos intervencionado especialmente três zonas, que é a boca de chapim, que é mais a sul exatamente, que é aqui o número 1, a Praia de Areias de Mastro, que é que está mais publicada por nós, que é aqui esta praia aqui o número 2, e finalmente a tal Praia do Guincho, onde o Otávio Mateus encontrou o Baryonyx, onde nós também identificamos alguns restos de dinossauros. Em termos de localização, portanto, a localização é aqui esta zona,
no extremo ocidental da Península de Setúbal, e temos ali então 3 sequências ou 3 formações, a formação da Areia de Mastro, a formação do Papo Seco e a formação da Boca de Chapim. A formação do Areias Mastro é a formação onde identificamos as pegadas. A formação do Papo Seco é onde se identificaram os restos ósseos que eu referi anteriormente, e finalmente a formação da Boca de Chapim, onde o Carlos referiu a presença daqueles iconofósseis. Temos então, vou falar agora um bocadinho dos trabalhos que têm feito e o que temos descoberto, começando pelo número 1, que é a Boca de Chapim, onde nós encontramos em 2007 um conjunto de ossos de um ornitópode. Estes restos ainda não estão totalmente estudados, ainda não estão totalmente publicados, apenas uma pequena notícia sobre eles, e a escavação decorreu entre 2007 e 2012. Foi feito um trabalho de escavação, foram recolhidos os ossos numa área de cerca de 6 metros quadrados, não estou em erro, e esses ossos estão agora a ser recuperados, restaurados alguns, que não foi possível retirá-los em bom estado, e é esse trabalho que estamos a fazer. No entanto, pode já também apresentar alguns dados, nomeadamente a nível do que nós descobrimos. Descobrimos algumas dezenas de ossos, essencialmente do esqueleto axial e apendicular. Por exemplo, está aqui o ilium, temos várias apófises neurais de vértebras, temos vértebras completas, chevrons, temos aqui uma unha, uma falange, são ossos, como podem ver, de um grande ornitópode. Fizemos alguns estudos e há alguns dados acerca das questões tafonómicas deste achado. Isto aqui é a distribuição dos ossos na escavação. Nós vemos, por exemplo, que eles não estão alinhados e estão um bocado caóticos, o que indica que terão sido depositados numa zona de águas calmas e não com nenhuma corrente, porque se tivesse corrente eles estariam todos alinhados na mesma direção. Há uma curiosidade que é nesta vértebra, encontramos aqui 2 marcas, fizemos um molde dessas marcas que está aqui representado, e peço desculpa, e isto parece-nos, especialmente esta marca aqui, tratar-se de marcas de dentes. Portanto, este dinossauro ou foi caçado ou eventualmente terá sido, após a sua morte, alvo de predação por carnívoros. O segundo sítio, que é o que está mais estudado e onde temos encontrado mais materiais, é precisamente a praia do Areia de Mastro. Esta fotografia já tem uns anos, data de 2005, se não estou em erro, e atualmente está bastante diferente. Esta areia que vocês aqui veem já não existe, já foi toda retirada pelo mar, o que nos ajudou a descobrir as pegadas. Já veremos isso mais à frente, e atualmente este sítio está ligeiramente diferente. Portanto, nós escavamos ou estudamos 2 setores das camadas mais baixas deste sítio. É constituído essencialmente por calcarenitos e margosos, e nestas camadas, especialmente na camada 2, na camada 3 e nesta sequência aqui superior deste setor 2, foi onde encontramos o maior número de restos de vertebrados.
Para além dos vertebrados, encontramos também invertebrados, gastrópodes e bivalves, que nos indicam ambientes marinhos e lagunares. Encontramos também diferentes vertebrados, como peixes, tartarugas, como ali um fragmento de um plastron, que é a parte inferior da carapaça, da da tartaruga, várias placas da carapaça também. E depois, isto é o resultado de uma publicação de 2015, feita em parceria com o colega Pierluigi Rosina e Levi Figuti da Universidade de São Paulo. Ele estudou os peixes, o colega Pierluigi, meu colega do Politécnico do Mar, estudou a estratigrafia, e nós fizemos então este artigo com estas novas descobertas deste sítio. Ornitópteros, temos aqui um dente e um fragmento de crânio, mais um dente de Baryonyx, o terceiro, identificado no Cabo Especial, dentes de dois grupos diferentes de pterossauros, também entretanto encontramos mais restos de pterossauros, não só dentes como ossos, que ainda não estão publicados, e também dentes de crocodilo. Peço desculpa que eu não me lembrei das setinhas. Pronto, apesar de não estar inteiramente correta, está aqui uma reconstituição livre feita por uma colega que faz reconstituição com estas faunas. Portanto, os dados sedimentares indicam que aquilo seria uma lagoa, onde então existiam os Baryonyx, que se alimentavam de peixes e de outros animais, os ornitópteros, os crocodilos e os pterossauros a pescarem os peixes, e aqui temos então os saurópodes. Identificamos também uma vértebra de saurópode. Finalmente, a Praia do Guincho é o sítio onde temos feito um menor número de trabalhos, e neste sítio encontramos alguns restos de ossos de dinossauros, mas também o mais importante foi a descoberta e a descoberta em 2011 e a publicação em 2017 de uma pegada de dinossauro, esta primeira e única pegada de dinossauro da formação do Papo Seco, e que os estudos efetuados pelo colega Pedro Diniz da Universidade de Coimbra indica que esta pegada que estava solta veio provavelmente destas camadas onde está esta seta. Inicialmente pensávamos que era uma pegada de terópode, porque tem aqui um terceiro dígito muito longo, mas uma análise mais pormenorizada, quer em contraluz, quer depois com o trabalho feito pelo colega João Belo de fotogrametria, identificamos que afinal este suposto terceiro dígito não faz parte da pegada, a pegada é apenas por aqui, onde está aqui a seta, a pegada é esta, e temos aqui em maior pormenor, e o que resultou então na classificação desta pegada como sendo pegada de um ornitóptero e não de um terópode. Bom, agora vamos então falar do que nos trouxe aqui, que foram as novas pegadas do Cabo Especial. Estas pegadas situam-se em 3 camadas diferentes, localizadas entre a sul a Boca de Chapim e a norte Areias, a praia do Areia de Mastro. Como podem ver nesta foto, a areia que estava naquela de 2005 já desapareceu, e pôs a descoberta aqui um conjunto de camadas, e foi precisamente nessas camadas que se descobriram as primeiras pegadas. Portanto, as pegadas, a primeira publicação destas pegadas está aqui
do lado direito do ecrã. Fizemos então uma publicação destas 3 camadas, portanto, na praia do Areia de Mastro, 2 camadas diferentes com pegadas e depois aqui uma longa camada na boca do Chapim, onde identificamos 500 e muitas pegadas, que agora não sei de cor o total, mais as que identificámos nesta segunda e nesta terceira camada, dá então o total das tais 614 pegadas aqui no Cabo Especial. As primeiras pegadas foram então identificadas no ano 2019, em agosto de 2019, na praia do Areia de Mastro. Foi um elemento da nossa equipa, o Sandro, que as identificou e que me chamou a atenção para isso. Temos então aqui algumas pegadas delimitadas por giz, como podem ver. Aqui estão cerca de 30 pegadas nestas lajes que aqui afloram. Cá está novamente a praia já sem areia e com estas camadas expostas. A primeira publicação, digamos assim, que ainda está à espera de acabar a revisão, foi a publicação de 2 moldes de 2 pés direitos de ornitópte. São moldes naturais que resultam da erosão aqui destas camadas e que estão nesta cascalheira, por assim dizer, formada pelo mar. Temos então aqui 2 pegadas de dinossauros ornitópteros. Nesta aqui de cima nota-se bem até a marca dos giz, dos dedos e do calcanhar. Estas são as mesmas pegadas, esta é a vista de topo e esta é a vista da base. Cá está o local de onde elas foram encontradas e foram encontradas em 2 momentos diferentes, em 2 campanhas diferentes. Por vezes o mar traz-nos umas caixas velhas de peixe e de plástico, lá está, que neste caso era muito jeito para transportar esta pegada, que ela é bastante pesada. A segunda pegada já não tivemos esta oferta, então teve que vir ao colo de lá de baixo até cá em cima, o que não é tarefa muito fácil, mas lá conseguimos. Vou passar então agora a palavra ao colega Pedro Proença Cunha, que vai falar um pouco sobre a geologia ou a estratigrafia destes dois sítios, Areia de Mastro e Boca do Chapim. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço este convite para participar. Queria salientar também que tem sido um grande prazer já há bastantes anos colaborar cientificamente com o Silvério, inicialmente em questões do quaternário, portanto, temáticas de geoarqueologia, essencialmente do Paleolítico, e atualmente estamos também a fazer em simultâneo trabalhos do Cretácico sobre o Cretácico e o Jurássico, nomeadamente o Jurássico Superior. Relativamente a este setor, portanto, nós fizemos, ou eu em particular com ele, porque ele está lá sempre, sistematicamente a correr a zona e a fazer estudos e campanhas. Portanto, fizemos vários reconhecimentos de campo e depois foi necessário fazer, como é óbvio, um levantamento estratigráfico de pormenor. Tem aqui um exemplo de uma coluna estratigráfica e podem ver que relativamente à formação da Areia de Mastro, ela é uma formação que é essencialmente constituída por calcários. Esses calcários são calcários
que têm sempre alguma componente siliciclástica, portanto, nos casos eles são, essa componente é argilosa, portanto são o que se costuma dizer uns calcários margosos, noutros casos, como por exemplo aqui, portanto, muitas vezes até se desenham um pouco umas geometrias que não são particularmente planas, portanto eles têm mesmo uma componente de areia significativa. O que é que isso significa? Que para a laguna, portanto o que se passa aqui é uma laguna, portanto é uma mistura de água doce com água do mar, num ambiente protegido, à entrada desses siliciclásticos. Mas a sedimentação é uma sedimentação carbonatada, porque o clima era um clima tropical, portanto havia precipitação inorgânica de carbonato de cálcio. E, portanto, o que nós notamos é essencialmente uma sedimentação micrítica, portanto são micritos, portanto é uma vasa carbonatada fina. O que varia depois é a granometria e a percentagem da componente siliciclástica que chega a esse ambiente lagunar, portanto, são condições em geral hidrodinâmicas fracas, e isso também deu o seu impacto positivo na preservação dos fósseis. O que é que existe muito? Portanto, há bivalves, há aspectos que são relacionados com a bioturbação, há níveis que são particularmente intensos. Geralmente a bioturbação ela existe no topo, na parte superior de certas camadas, portanto isso testemunha que houve uma paragem na sedimentação, provavelmente ocorreu um momento em que, devido às oscilações do nível do mar, a taxa de sedimentação diminuiu drasticamente e, portanto, os organismos, em particular os bentónicos, têm tempo para poder fazer essa perturbação do sedimento, essa forte bioturbação. Este é o símbolo da bioturbação. E depois temos, em algumas superfícies, neste caso, na superfície do topo de várias camadas, pegadas, estamos a falar aqui, eu daria destaque às pegadas de dinossauro, portanto estão aqui simbolizadas por este símbolo, elas aparecem no topo. O que é que isso significa? Significa que em dado momento há uma paragem na sedimentação, provavelmente esta paragem da sedimentação reflete de que após uma incursão marinha há uma tendência para a descida e pode haver até a exposição da vasa carbonatada, portanto da micrite, e nesse ambiente intermareal há a possibilidade de ser usado para percurso nomeadamente dos dinossauros. Portanto, e aqui temos vários tipos de dinossauros que se alimentam de vegetação, dessas zonas ribeirinhas, ou dinossauros que são carnívoros, que se alimentam de outros ou de qualquer outros organismos que possam servir para o seu alimento. Portanto, esses dinossauros que nós aqui encontramos, eles pisavam zonas intermareais. Portanto, eles ocorrem claramente em níveis marcados do topo de camadas. Muitas vezes nós encontramos dentro de algumas camadas muito espessas em que elas não evidenciam claras diastemas, digamos, claras separações intracamadas, mas isso provavelmente é porque o intervalo de não sedimentação foi relativamente curto e, portanto, nós não conseguimos visualizar. Portanto, a sedimentação fina é tão homogénea que nós não identificamos a paragem da sedimentação. Mas as pegadas cá estão, portanto, nós identificamos pegadas nessa posição. Depois, há aqui uma mudança clara, como repara, a formação areia de mastro, ela é essencialmente carbonatada, mas há uma mudança drástica, extremamente brusca, para litologias agora com predomínio siliciclástico. Vem aqui logo numa primeira camada de arenito. Portanto, isto são arenitos pouco consolidados, mas pronto, são rochas já siliciclásticas. Depois nós temos aqui
uma litologia que portanto, são margas, portanto, cá está. O que é que isso significa? Significa que estão a vir finos siliciclásticos, mas em ambiente que é aquático e onde ocorre a sua comunicação com o mar, entrada com água salgada, permite que haja, digamos, a renovação de águas marinhas e a precipitação de carbonato de cálcio. Portanto, nós vamos ter uma marga. Portanto, este quer aqui, esta camada, quer esta, são margas. E o que nós temos depois são mais arenitos. Portanto, isto são arenitos, essencialmente são arenitos, por exemplo, estes com grandes entrecruzados, estão ligados a pequenos canais de maré, e, portanto, reparem na dimensão, não tem uma grande espessura, portanto, estamos aqui a falar de 1,20 m, mas isto é sedimentação aquática, portanto, tipicamente lagunar, agora siliciclástica. Pronto. Há aqui alguns comentários que eu gostava de fazer adicionalmente, têm algum interesse no contexto geológico, que é o facto de termos identificado o que parece, portanto, perturbações, portanto, nomeadamente o que se chama uma laminação convoluta, aqui, nesta posição, em calcários e também em arenitos. Ora bem, uma das possibilidades deste tipo de laminação convoluta é de serem paleossismitos. Eu chamo a atenção... Encontrei isso na internet sobre si. Pronto, isto é a Siri, também se quer entrar na conversa. Siri, pronto. Então o que eu quero dizer é o seguinte: como podem ver nas cartas geológicas, na carta geológica daqui, existem vários sistemas de falhas, nomeadamente uns mais norteados e outros que até iremos ver penso num vídeo que o Silvério vai partilhar no final, que afetam estas formações e que provavelmente elas estão a cortar estas formações, mas já existiram e foram rejogadas ao longo do tempo. Chamo também a atenção que o Cretácico inferior é contemporâneo com a última etapa de rifting. Portanto, o último rifting é do Cretácico inferior. Portanto, ocorre distensão com correlativa fraturação, com falhas de tipo normal. Pronto, isso pode explicar esses aspectos. Já agora, pronto, alguns destes, cá está, eu não vos expliquei, por exemplo, aqui nota-se perfeitamente uma figura em canal, como se vê na foto do afloramento, há pouco mostraram, e a ocorrência de lignito, a ocorrência de carvão nesta posição superior. Portanto, mais uma vez, indicativo de que efetivamente há acarreio não só de detritos, portanto, de materiais siliciclásticos do continente, mas também de elementos florísticos, de eventualmente pântanos que existiam na proximidade. Pronto, Silvério, podes passar ao slide seguinte, eu não estou agora a comandar, sim. Portanto, Okay. Só queria dizer uma coisa já agora que é interessante. Nesta fotografia nós conseguimos ver o nível das pegadas aqui em baixo e aqui, por exemplo, será uma pegada, existem por aqui mais. O topo é o topo da formação de areias de mastro e aqui temos o sítio do dinossauro que eu vos falei há pouco, que corresponde aqui a esta parte. Ok? Bom, vou passar então. Continua, Pedro. Pronto, isto é um pouco uma visualização das áreas que nós temos estado a estudar em pormenor. Pronto, claro que em alguns casos nós temos que construir colunas em vários sítios, porque justamente há pelo menos uma falha que rejoga o registro. Podes passar o seguinte, passamos então à coluna seguinte, mais alta. Pronto. Nesta coluna, portanto, a coluna que nós chamamos da areia do mastro, como podem ver, os materiais predominam essencialmente materiais margosos, portanto, essencialmente são margosos. Na parte inferior ainda há intercalações significativas de camadas de calcário, mas reparem que esta diminui de espessura e depois da PS3,
já não há mais nenhuma intercalação de calcário, e o contrário vai, de certo modo, sustento. Portanto, nós temos aqui com a PS1 já uma intercalação de calcário, mas depois essas intercalações de calcário vão se tornando cada vez mais importantes para o topo. Portanto, e chama a atenção que elas exibem no aforamento claramente figuras de canal, portanto correspondem a acarreios que vêm do continente e que são descarregadas nessa área lagunar. Portanto, esta tendência de aumento da granometria para o topo, portanto, evidencia que há uma progradação. Portanto, há uma tendência paleogeográfica de que todo o sistema siliciclástico costeiro, portanto, que não é um delta, é uma laguna, está a avançar, portanto, está a ter progradação. Pronto, para isso podes passar ao seguinte, penso que voltamos agora à paleontologia. Pronto, aqui acho que vale a pena apresentar-te tu. Tá bem. Ok, obrigado, Pedro. Antes de continuar a falar sobre as pegadas, voltando um pouco à questão da descoberta, como eu disse, elas foram descobertas em agosto, as primeiras em agosto de 2019, e foram realmente identificadas depois em setembro de 2019, com a presença do colega Ismar Carvalho. Eu gostava de lhe passar a palavra agora para ele falar um bocadinho sobre esta questão, porque sendo ele o especialista nesta área, foi ele realmente que confirmou não só a descoberta, como também identificou algumas novas pegadas aqui nestes sítios. Obrigado, Silvério. Eu gostaria de agradecer a possibilidade de fazer uma pequena abordagem da relevância que é a descoberta dessa localidade, com essa quantidade enorme de pegadas que nós observamos nessa região do Cabo Espichel, da Boca do Chapim. Esse momento, né, e eu acho que isso é uma questão importante de ser destacada, que é o tempo conhecido como barremiano, algo em torno de 125 a 130 bilhões de anos atrás. É um tempo em que nós vamos ter grandes transformações ambientais. E transformações ambientais que têm uma relação direta com algo que, pelo menos aqui no Brasil, é muito importante para nós, que é a própria origem do Oceano Atlântico. Então, essa localidade em Portugal representa, de uma certa forma, aquelas costas antigas do Oceano Atlântico, onde nós encontrávamos uma enorme diversidade de vertebrados, em especial dos dinossauros, e como aí está representado dos saurópodes, dos terópodes e dos ornitópodes. Há uma questão relevante e, por vezes, até muito difícil, até mesmo dos geólogos conseguirem reconhecer uma pegada de dinossauro. Quase sempre nós imaginamos aquela pegada bonita, com 3 dedos, garras muito pronunciadas, mas as pegadas elas podem ter muitas formas. E muitas vezes, dependendo da natureza do substrato, se é um substrato mais consistente ou menos consistente, se possui mais água ou menos água, pode gerar uma deformação nas camadas onde esses animais estão pisando, em que não terão aquela morfologia clássica como nós imaginamos para uma pegada de dinossauro. Então, o que encontramos nessa região? São pegadas muito características, com as morfologias muito bem definidas, que nos indicam que se tratam saurópodes, terópodes e ornitópodes, mas nós também encontramos as chamadas feições de dinoturbação. O que isso nos indica? Nos indica um substrato exposto ao longo dessas costas, dessas lagunas, há pelo menos 125 milhões, em torno de 130 e 125 milhões de anos atrás, nos quais eu poderia dizer que é uma verdadeira passarela por onde todos esses dinossauros caminhavam e deixavam assim o seu registro. Não só o registro da sua existência e da existência dos vários grupos de dinossauros, mas também um registro importante
acerca das condições paleoambientais, ou seja, da natureza do substrato onde pisavam. Se eram rochas que estavam, num determinado momento, com uma plasticidade mais adequada para deixar a marca dos seus pés bem evidentes, ou se era um momento em que esses sedimentos, mais umedecidos, ficavam deformados pela carga induzida pelo peso do animal quando passava nessa superfície. Então, essa região onde nós realizamos esse estudo me parece muito importante, não só para que a gente possa conhecer a diversidade de dinossauros que existiam nesse momento da história geológica da Terra, mas também entender questões relacionadas aos paleoambientes, que estão registrados pelas diferentes morfologias das pegadas de dinossauros que encontramos preservadas nessas rochas do antigo litoral atlântico português. Ok, Silvério, muito obrigado. Ok, obrigado, Ismar. Pronto, continuando então a apresentar as pegadas, esta imagem aqui representa o estudo que nós fizemos este verão, que foi o levantamento de todas as pegadas, ou de quase todas as pegadas que existem naquela camada que nós chamamos L1. Já agora vou voltar um bocadinho atrás, que se trata desta camada aqui, a azul. Portanto, temos aqui, o levantamento foi feito no verão, nós fizemos, portanto, a medição de cada uma destas pegadas, a sua localização na camada. Como podem ver, a camada é muito comprida e estreita, tivemos que dividir em 3 para depois poder ampliar. Nós identificamos então pegadas de saurópode, que eram aqueles dinossauros de pescoço e cauda comprida, terópodes, que eram os carnívoros, e ornitópodes, que eram uns dinossauros herbívoros, em que o iguanodonte é um exemplo. Depois deste levantamento de campo, foi feito um tratamento SIG pela colega Rita Anastácio. Um dos problemas é que, devido à preservação das pegadas e à própria dimensão da camada, neste caso, não foi possível identificar claramente trilhos. Identificámos aqui, por este levantamento, temos aqui algumas pegadas que poderão constituir um trilho, temos aqui um e aqui outro, e depois encontramos uma situação curiosa, que foi uma concentração muito grande de pegadas aqui, que é esta zona que está aqui, que nós interpretamos como podendo ser uma zona de água doce, em que havia ali uma maior concentração de animais que ali iam beber água. E os carnívoros aproveitavam para fazer alguma caça também. Nós temos esta zona aqui sem pegadas, ou com pegadas que é difícil de identificar. Porquê? Porque esta zona é exposta aqui pelo mar, o mar, em maré cheia, o mar atinge aqui arriba, e as pegadas que aqui se encontravam estão muito apagadas ou totalmente apagadas. Por isso é que temos esta falha aqui. Isto quer dizer, portanto, que das 614 haverá mais pegadas que, entretanto, já terão sido apagadas. Aqui temos a vantagem de ter algumas rochas e uma elevação da própria camada, que faz com que o mar não atinja esta zona, o que permite que as pegadas estejam mais preservadas. Slide seguinte. Portanto, aqui temos os produtores. Nós identificamos, então, 3 grupos de dinossauros, de herbívoros saurópodes, de ornitópodes, 2 tipos diferentes, e 3 tipos de pegadas diferentes de terópodes, de carnívoros. Temos então aqui algumas imagens destas pegadas. A azul estão os ornitópodes, a amarelo os saurópodes e a vermelho os terópodes. As pegadas aparecem-nos quer em depressão, quer em relevo. Isto tem a ver com o facto de elas serem subimpressões, e as que nos aparecem em relevo resultam da preservação da camada onde foi feita a pegada. Um dado
curioso e que nos revela que esta zona era muito frequentada por dinossauros é termos várias sobreposições. Temos, por exemplo, aqui uma pegada de terópode, de carnívoro que foi sobreposta por uma de ornitópode. Temos aqui duas pegadas de saurópode, também elas sobrepostas. Aqui a mesma coisa, e aqui interessante é que temos uma pegada de saurópode que foi pisada por outro saurópode, e depois temos aqui duas de terópode nestas pegadas. Portanto, aqui temos 4 sobreposição. Aqui também uma sobreposição, uma pegada de terópode e de saurópode, e aqui uma de ornitópode e uma de saurópode. E aqui está a questão da sobreposição, como nós entendemos que seria, como é que elas se formaram. Temos 2 tipos, então temos as camadas, as pegadas em depressão, em que, portanto, o dinossauro que pisou uma camada deixou esta subimpressão, portanto foi tudo erudido e apenas resulta a subimpressão da pegada, e temos então as pegadas em relevo, em que a erosão não erudiu completamente a camada onde foi feita a pegada, e então temos aqui a pegada. Nesta camada também temos outros fósseis que não apenas a das pegadas. Temos também fósseis de vertebrados, restos, alguns restos, como uma grande quantidade de uma grande quantidade de restos de tartaruga, de fragmentos de carapaça de tartaruga, temos aqui vários, alguns dentes de peixe, e aqui um dente de pterossaurio, também encontrado nestas camadas. Para além dos vertebrados, também encontramos invertebrados, quer alguns fósseis de gastrópodes, quer também icnofósseis de invertebrados. Eu passo novamente a palavra ao Carlos, se ele quer dizer alguma coisa sobre estes icnofósseis de invertebrados que aqui estão. Muito rapidamente, apenas para salientar o facto de termos aqui um conjunto de galerias em que vemos da estrutura de uma rede de galerias, vemos algumas das ramificações, galerias essas que são tipicamente galerias de crustáceos, conhecidas como talassinoides. Talassinoides é, porventura, um dos icnofósseis de invertebrados mais comuns que se podem encontrar no registro paleontológico. E isso obviamente se vê na bacia lusitânica, portanto, tanto em faces carbonatadas como nestas faces mais do tipo misto, que mistura carbonatos e material siliciclástico, e é precisamente não nesta formação, mas na formação da boca de Chapim, que vamos encontrar as mesmas galerias, mas com as tais lagostas que podemos identificar à espécie, devido a uma preservação excepcional que aconteceu nessa formação, mas curiosamente não acontece nesta formação, como acontece na esmagadora maioria das vezes, tanto na bacia lusitânica como em muitas bacias mesozoicas e cenozoicas espalhadas pelo mundo fora. O que vamos encontrar é apenas o icnofóssil, portanto, vamos encontrar fundamentalmente a galeria e não encontramos o produtor. E pronto, neste caso aqui, sabemos por aproximação que muito provavelmente terá sido um parente muito próximo daquela lagosta que terá produzido, ou mesmo aquela espécie de lagosta que terá produzido há alguns milhões de anos, pouquíssimos milhões de anos, estamos a falar de 2, 3 milhões de anos antes da formação da boca de Chapim, estariam também aqui a produzir estas galerias. Muito bem. Finalmente, terminamos com uma reconstituição paleobiológica e paleogeográfica do que terá sido este sítio. Portanto, um sítio muito frequentado por dinossauros. Os dinossauros herbívoros de 2 grupos
diferentes, que aqui estão os ornitópteros e os saurópteros, que provavelmente usavam esta zona como uma zona de passagem entre áreas de pastagem, e os carnívoros que aqui andavam à caça dos herbívoros que por aqui passavam. De um modo geral, é esta a interpretação que nós fazemos. A nível ambiental, o colega Pedro Cunha já referiu quando falou sobre a estratigrafia, uma zona intermareal, como ele referiu, com interferência também de cursos de água doce. Termino então dizendo ou mostrando onde alguns dos fósseis podem ser vistos. Aproveito aqui para fazer um pouco de publicidade ao Núcleo Museológico do Centro Português da História e Pré-História, localizado na Golgã, na aldeia de São Caetano, numa antiga escola primária que nos foi cedida pela Câmara, e onde nós temos os fósseis que encontramos no Cabo Especial, onde estão em exposição. Agradecendo então o convite, mostro aqui algumas imagens da equipa que tem feito estes trabalhos. Aqui está nesta imagem o trabalho de 2019. Contamos também agora com a colaboração do Carlos Sargedas, que é um fotógrafo de Sesimbra, que nos tem feito alguns levantamentos por drone. E não quero deixar de dar uma palavra a 3 pessoas que colaboraram connosco e que infelizmente já partiram, já nos deixaram. O Vítor Dias, que participou desde o ano 2000 em trabalhos de paleontologia e de arqueologia que o Centro Português da História e Pré-História realizou no Cabo Especial. O Mário Santos, que participou entre 2005 e 2017, todos os anos, nos trabalhos de prospeção e de escavação arqueológica. Aqui esta fotografia de cima. E finalmente o Edmundo Afonso Rijo, que conhecido pelo seu interesse na fotografia e que nos acompanhava e que fazia o registro. Algumas fotografias que vos mostrei foi ele que tirou e que faleceu em janeiro deste ano. Não querendo então deixar passar esta oportunidade também para deixar uma palavra de apreço a estas pessoas que connosco colaboraram e dar-lhes uma pequena homenagem. E pronto, e é tudo que queria dizer hoje. Muito obrigado aos 4, foi uma excelente apresentação, que nos enriqueceu esta tarde, e nada melhor para celebrar este dia do que com descobertas destas, tão fascinantes e tão fantásticas. Eu vou agora abrir aqui a sessão à discussão. Se algum dos nossos participantes tiver alguma questão que gostasse de colocar aos nossos oradores, eu vou pedir para que seja de uma forma ordenada, para que colocassem a pergunta no chat e que dissessem o vosso nome, e eu transmitia a pergunta, e assim de uma forma ordenada conseguiríamos que os nossos oradores respondessem às questões que fossem colocadas. Deixo agora um bocadinho para vocês que estão aí do outro lado, que queiram colocar alguma questão, alguma dúvida, e que é aos nossos oradores. Não sei se haverá alguma coisa já em mente. Tivemos uma sala bastante bem composta, com cerca de 40 pessoas, quem está a acompanhar-nos, só revela o interesse que têm no tema e o interesse que vocês também, e da forma como vocês também apresentaram. Não sei se há alguma pergunta. 1, 2, 3, não há mais? Se calhar vou deixar, então faço eu uma pergunta. Como realmente nos apercebemos, realmente falaram deste grande conjunto de pegadas que está mesmo ali à beira do mar, não é? E o Silvério falou há pouco da questão daquela mancha que as pegadas estão quase todas apagadas. Em termos de conservação e deste património para o futuro, o que é que está a pensar? A retirada de algumas pegadas, os moldes das pegadas para ficarem em registro, o tático ali, não podemos pensar em construir um centro de informação ali porque está ali junto à água, como é óbvio, não é? Portanto, o que é que está a pensar? Posso? Sim. O que é melhor para mim, não sei se depois alguém quer dizer. Realmente a questão ali é difícil de fazer alguma coisa porque pelo local retiramos aquelas que pudemos, foram aqueles 2 moldes que vos mostrei. O resto, nós já tivemos uma reunião com o Parque da Rábida, podemos eventualmente equacionar a classificação como geossítio,
pôr alguma informação, quer através de meios audiovisuais, de internet, realidade aumentada, etc. Mas acho que a melhor forma de preservação é realmente fazer o levantamento 3D, a fotogrametria, ficamos desta forma com o registro tridimensional e com o registro informático que nos permite ter pelo menos a informação guardada. Já não se Essencialmente será isso isso. para o futuro, né? Porque a gente já sabe que depois para amanhã, com mais marés, vão desaparecer, né? Então é muito registrar isto tudo. Vou lançar mais uma vez o repto aos nossos participantes. Não sei se haverá mais alguma questão. Se estão todos com uma grande curiosidade de visitar ali o Cabo Fichel e passar por aquela zona e tentar imaginar como é que seria então o mundo ali no Barromiano e imaginar estas formas fantásticas ali a passearem. Parece que não há mais nenhuma questão. O Pedro queria dizer qualquer coisa, não é? Força, por Viva! Pois, o Silvério deu uma excelente resposta, com a qual eu estou inteiramente de acordo. Portanto, eu acho que quando há este tipo de ocorrências, nós não devemos ir com uma rebarbadora a recortar elementos e a levá-los para casa, para o nosso arquivo e fechá-los à chave. E muitas vezes essas coleções adquirem às vezes o estatuto de particulares e às vezes mesmo em museus acabam por se perder porque alguém decide recolocar noutra ordem ou eliminar as identificações e a gente sabe bem disso. Neste caso em concreto, portanto, vamos falar destes que estão nesta grande camada, é óbvio que a taxa de destruição pelo mar acaba por ser mais lenta do que a possibilidade de visitação que podemos, portanto, das visitas que se podem fazer e desse contacto pessoal que milhares de pessoas podem ter. Para isso, nós tivemos uma reunião, como o Silvério disse, com a direção do parque, portanto, foi um sucesso essa reunião, portanto, mostraram-se altamente interessados em ir visitar o local, perceber as particularidades dele, e é possível, nesta e noutras situações, que o próprio parque organiza umas visitas programadas com um guia que sabe a informação que deve dar às pessoas, e no fundo nós podemos ter acesso a pessoas que têm algum conhecimento de geologia ou outras pessoas da sociedade em geral que são curiosos e que querem estar perto é um pouco como eu prefiro ir à Gorongosa ver leões do que ir a um jardim zoológico a ver um leão triste porque está fechado em jaula. Portanto, eu acho que nós, lá está, devemos hoje em dia dar força à preservação, não é preservação, peço desculpa, à conservação da geodiversidade. E, portanto, é este contacto que devemos manter o que a natureza nos dá o mais pristina possível, devemos fazer um esforço para que não seja destruído. Isso também é óbvio que há alguns casos que pode haver algum vandalismo, mas, por exemplo, neste caso não há estradas alcatroadas perto, portanto é preciso conhecer para chegar lá e depois é preciso fazer uma pequena caminhada, portanto só as pessoas que realmente estão motivadas para caminhar um bocadinho é que vão lá. Portanto, eu não estou muito preocupado, não acredito que vá alguém lá com um maço a partir aquilo tudo, porque, pronto, tudo pode acontecer. Nós nunca sabemos quando é que vem a nossa casa a assaltar, mas devemos ter alguma proteção. Mas o parque, este parque em concreto e outros parques, já estão interessados em acautelar o nosso património. E, portanto, eu acho que aqui há várias vertentes. Uma vertente é conseguirmos que os investigadores continuem a concentrar-se no nosso registro geológico. Portanto, em vez de irmos para outros países, nós podemos aproveitar o tesouro que temos aqui ao lado. Não é? No caso do Silvério,
ele não tem meios para ir para a Espanha ou para outros sítios e está ali ao pé de casa a fazer trabalho contínuo há anos, e com geologia de verão e com isso tudo. Ele não tem dinheiro para ter bolseiros e faz com a prata da casa. Portanto, infelizmente é o que nós temos. Portanto, é a realidade de Portugal, infelizmente. Portanto, eu acho que há aqui uma componente muito importante, que é dar valor aos investigadores portugueses, nas universidades, no museu, etc., portanto, que fazem um trabalho notável de investigação. E essa investigação tem que ser vertida em publicações científicas, em revistas especializadas, que são avaliadas por pares. A partir do momento em que há essas publicações em revistas indexadas da especialidade, nós podemos dizer que há ali realmente um património geológico. Okay? Eu aqui não quero muito entrar, eu falo em geológico porque até o próprio registro sedimentar é muito importante. Não é? Podemos ter ali a história do Atlântico, etc. E o paleontológico deve estar dentro, nós não devemos andar-nos aqui a separar com guerras fraticidas, a separar entre nós, devemos falar no registro geológico. E a partir do momento em que há esta identificação de valores patrimoniais, então nós devemos passar para a etapa seguinte, que é ver quem é que pode realmente acautelar esses valores, eles serem conservados, valorizados, e depois ver que tipo de ações nós podemos fazer para permitir a divulgação a vários níveis, quer professores do ensino secundário, ou da universidade, estudantes, quer uma população em geral. Portanto, e aí separar a parte física, em que nós vamos, como o São Tomé, tocar na falha, tocar no fóssil, tocar num registro ímpar, ou todos os outros meios que nós hoje temos ao nosso dispor, portanto, na internet. Inclusivamente, eu acho que nós temos que mudar hoje e pedir aos nossos geólogos mais novos e aos mais velhos que ajudem a transferir, a fazer a transferência do conhecimento e começar a criar as nossas aplicações para que nós possamos planear as nossas visitas do tal turismo da natureza, turismo cultural. Nós fazemos a planificação toda com o telemóvel. E nós, eu dizia assim, agora quero ir fazer um percurso no Cabo Especial. O que é que eu quero ver? Quero só ver geologia, quero ver paleontologia, quero ver, inclusivamente, quero ver outros aspectos culturais, quero ir à Ermida, quero saber o que é a lenda, etc. E tudo isso deve estar, e nós devemos encontrar fontes de financiamento para isso. E há neste momento várias empresas dos nossos jovens, de alunos que foram alunos de geologia, agora são geólogos, e que temos que arranjar financiamento para essas formas. Portanto, nós já percebemos que não vale a pena nós chorarmos porque a geologia, o património geológico está ao abandono. Portanto, nós neste momento temos de ser suficientemente espertos para passarmos a mensagem à sociedade de que a geologia é importante e porquê. Exatamente. E temos que ser nós a virar isso, digamos, de um aspecto de modernidade. Eu acho que sempre nós a renovarmos. As pessoas não vão investir, nem querer adotar nada para a qual não percebem nada ou não têm o mínimo interesse, não têm carinho por aquilo. Portanto, eu acho que temos que ser nós a disseminar dessa maneira. Exatamente. E é tudo. Professor, e muito obrigado por esse seu contributo. Não sei se o Carlos ou o professor Ismael gostavam de acrescentar alguma coisa também, se não, eu vou fazer as nossas despedidas, já vamos adiantados, e ainda continuamos com uma grande audiência, o que mostra realmente o interesse no tema, né, que é tão querido à população em geral, e realmente sim, professor, ver se realmente conseguimos que haja mais... Se quiserem 1 minuto ou 2, posso pôr aquele vídeo com o espalhado. Querem ver? Era uma prenda para todos nós. Pronto. Vou partilhar então o ecrã, só um bocadinho. Isto foi um voo de drone, que há mais, mas este acho que é o mais interessante que o Carlos Sargedas fez, onde dá para ver perfeitamente as formações. Começamos aqui com a formação da Boca de Chapim e depois as restantes, e dá para ver uma falha que aqui existe,
aqui à entrada da praia de Areias, do Areia de Mastro. Pronto, aqui já estão as camadas onde aparecem as pegadas. Não é nada fácil o acesso. Não. O acesso não é por aqui, é por outro lado. Pois, mas mesmo aqui, assim... quer dizer, por aqui também é possível, mas é mais rápido, mas mais perigoso. Bem, gostaria de fazer, Bruno, uma pequena observação, complementando o que Pedro e Silvério colocaram, que é essa relação da importância entre a questão do patrimônio e da educação nos tempos em que nós vivemos. Eu vivencio, praticamente no meu dia a dia, a negação da ciência. Sim. E é muito interessante que a primeira negação de ciência que eu ouvi foi numa localidade no Brasil, em que talvez seja o local que mais pegadas de dinossauros existem, em que um morador me dizia: o que é que o senhor está indo fazer lá? As pegadas não existem, aquilo não são pegadas, e muito menos os dinossauros existem. O senhor não está vendo que o senhor está sendo enganado? Isso que poderia, digamos, entrar um pouco no anedotário das geociências, eu comecei posteriormente a ouvir novas negações. Foi a negação de que o homem jamais tinha chegado à Lua e que aquilo que nós observávamos era uma armação feita para acreditarmos que o homem tinha saído da Terra. Poderia também aparecer algo sem muita importância. Até que nos últimos anos, aquilo que eu mais ouço é que a Terra é plana e que a água não cai do planeta Terra porque as calotas polares, tanto a sul quanto a norte, numa extremidade ou outra, as geleiras impedem a água de cair no espaço sideral. Começaria a ficar estranho se nós não vivêssemos num momento em que, mais uma vez, a ciência se encontra negada. Os vírus não existem e as vacinas não nos são úteis para a nossa sobrevivência. Então, quando eu penso nas pegadas de dinossauros que foram encontradas, essas centenas de pegadas, eu penso o quão importante é fazer com que a ciência chegue a todas as pessoas. E ali está a materialidade de que os dinossauros existiram, de que há um tempo geológico que não é o nosso tempo, que não é o tempo humano. Ela nos dá uma dimensão da existência nossa na superfície do planeta e faz com que a gente reconheça o quanto a ciência é importante. Seja ela para estudar os vírus ou a produção das vacinas, seja ela para descobrir os mistérios dos dinossauros de Portugal. Então, essa região e esse trabalho que está sendo encabeçado pelo professor Silvério, pelo professor Carlos e pelo professor Pedro, me parecem de grande relevância, porque demonstram aquilo que a gente tem de mais importante como seres humanos, que é a curiosidade e é fazer com que o conhecimento e a descoberta das coisas seja o objetivo principal das nossas vidas. Então, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento, tanto a Silvério, quanto a Carlos, quanto a Pedro, por terem me convidado para ir nesse lugar tão bonito e que eu vou prometer nunca mais reclamar quando eu tiver que descer uma encosta, porque ali realmente é bastante íngreme. Vou sempre me lembrar dessa região com bastante carinho e saber que longe e difícil certamente é um lugar que não existe. Muito obrigado, professor Gilmar. Muito obrigado pelas bonitas palavras. E realmente é verdade. Se não houver esta literacia científica, se nós não aprendemos a perceber o que está ao nosso redor, o ambiente à nossa volta, não vamos conseguir perceber uma série de coisas, não é? Realmente é importante. E o saber não ocupa lugar, como já se diz desde sempre, não é? Portanto, nada como aprendermos mais, sabermos mais, para termos mais consciência de tudo o que acontece e para podermos enfrentar todos estes obstáculos que vão sendo colocados ao longo da nossa vida de uma forma mais inteligente, de uma forma melhor, não é? Para todos, em termos de sociedade. Carlos, não sei se queres dizer alguma coisa, senão vou fazer aqui um convite para os nossos participantes e virem visitar o Geoparque
lá ao pé de ti, onde tu estás, porque lá onde estás tem um exemplo fantástico da preservação in situ da atividade de outros seres vivos mais antigos que os dinossauros e que se conseguem ver ali, mesmo ali a Monte Semear. Exato. Tem alguns milhões de anos, são alguns milhões de anos mais antigos, não é? Mais, alguns. O Parque Ecológico de Penha Garcia, de facto, conserva um património geológico que não se fica apenas pelas Cruziana, pelos icnofósseis trilobites, mas, de facto, por toda uma estratigrafia, uma geomorfologia, uma paisagem geológica fenomenal. Vale a pena conhecer, e agradeço-te teres lembrado que de facto o Geoparque Nato Tortejo existe e está aí para ser visitado, e é um dos vários geoparques Unesco que existem em Portugal. Já vamos com 5. Exatamente. Já vamos com 5 e para além, e o património geológico não se encontra apenas nos geoparques, como acabámos de ver aqui no Cabo Especial. Este sítio é fenomenal, e vale a pena, como o Pedro dizia, vale a pena formar guias, vale a pena ter atividades de educação ambiental, porque existem entidades que as fazem na zona de Sesimbra, a trazer pessoas até este local, que têm o seu acesso, que infelizmente não é para todos, mas para quem pode, é de facto um sítio espetacular, e perceber neste enquadramento que o professor Ismar também fez, espetacular, que não vale a pena acrescentar muito mais, mas que de facto o Cabo Especial é de uma geodiversidade, mas também de uma riqueza patrimonial, e hoje estamos a celebrar o Dia dos Monumentos, não é? Exatamente. É de facto um local, é um verdadeiro geomonumento pelo seu património geológico que possui, mas também é um georrecurso cultural que vale a pena descobrir nas suas múltiplas dimensões. Exatamente. Bem, muito obrigado a todos. Foi um prazer enorme estar convosco. Agradeço em nome do museu a vossa participação, aos 4 por terem aceito o nosso convite de uma forma tão gentil, por terem dado este tempo de domingo, neste dia fantástico, e nos terem premiado com esta apresentação extraordinária. E agradeço também aos nossos participantes que nos acompanharam ao longo desta tarde. E, aliás, este tema dava para mais do que uma tarde, dava para dias, né? Porque tão vasto que é. E obrigado por terem participado neste tema que é tão querido para nós no museu e também para tantos investigadores. Muito obrigado. Espero encontrar-vos em breve, ou aqui no Zoom, ou então ao vivo nas nossas exposições, ou então por estes sítios aí de Portugal que andam a ser estudados por estes investigadores que, como vocês hoje viram aqui, e tão excelente trabalho têm feito. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez ao museu. Obrigado a nós. E o Bruno Ribeiro merece uma visita guiada ao local, não é? Terei muito gosto, irei cobrar. Terei o menor prazer. Muito obrigado a vocês todos e até à próxima. Deus. Um abraço grande. Boa tarde, Deus.